a gente vai recebendo, tá bom? Né? Para hoje dar tempo, a gente conseguir assistir a live da professora Michele. E eu fiz esse esforço de mudar um pouco a minha dinâmica, porque eu queria que vocês tivessem a chance de já irem conhecendo o que faz um assistente social, o trabalho de um assistente social em um dos espaços socioocupacionais. Então, ela vai trazer para a gente a realidade da APAE. E aí, a APAE, gente, ela é uma fonte de emprego muito boa para o assistente social. Por quê? Porque ela pega tanto o estágio acadêmico, ela, de repente, pode ter o estágio extracurricular, que pode ser até remunerado, dependendo, né, se eles abrirem, as coisas forem melhorando, e também eles contratam. Então, imagina você tendo a possibilidade, depois de formada, também trabalhar lá como a professora Michele está trabalhando agora. Então, é importante vocês entenderem o que faz o assistente social e anotarem algumas palavrinhas-chave. Por quê? Porque, olhem só, se eu estou no processo de formação e vou para uma entrevista, eu já entendo como falar, eu já tenho uma ideia de como responder, entender o que esse profissional fala. Então, por isso que eu desejo muito que nós não percamos essas oportunidades que surgem dentro da própria área. E ainda mais com profissionais que a gente respeita, tem uma admiração. Então, eu acho que vai ser um bate-papo bem legal. E vocês vão ter a chance de fazerem perguntas, porque tem lá o chat acontecendo e as pessoas que forem a mediadora e a professora que for responder, vão estar respondendo isso para vocês. Então, eu acho uma ótima oportunidade, tá bom? Vou dividir com vocês a minha tela, vamos iniciar agora a nossa Constituição. Vou pedir para desligar os áudios e depois eu abro para a gente tirar as dúvidas e ir conversando. Bom, olhem lá. Aqui é o início, né? Trouxe aí a nossa Constituição, a gente está falando dela desde ontem. E se vocês pararem, que a gente vai dar uma lida em todo esse início, porque quando a gente entende esse espírito da lei, a gente consegue entender aí o que os legisladores quiseram colocar com essas normativas, com esses artigos, a gente tem uma ideia do que significa a nossa Carta Magna, então começa as coisas a terem sentidos para a gente. Então, eu vou ler para vocês o preâmbulo da Constituição. Quando a gente compra, vem o preâmbulo dela, esse introito, né? Essa inicial. E olha que ela diz, olha o que ela diz, o que ela traz para a gente. Nós, representantes do povo brasileiro, os legisladores que compuseram a Assembleia Nacional Constituinte, tá? E reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais, individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista, sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, tanto dentro quanto fora. Com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus a seguinte Constituição Federal do Brasil. Então, é muito lindo esse nosso preâmbulo. Não é lindo, gente? Falem se não é lindo. É muito lindo, é tocante, né? Então, bora imaginar aquele momento, 5 de outubro de 1988, o que estava acontecendo no país nessa época? A gente sai de um regime militar com duração de aí aproximadamente, né, acho que 21 anos, e aí a gente sai desse regime militar de 21 anos para um Estado democrático, onde o povo, a partir de agora, irá escolher os seus representantes, onde essa sociedade vai ter voz, vai trazer aí instrumentos de controle social, de participação social, vai trazer garantias fundamentais. Teu trabalho é um direito
teu, né? Uma garantia constitucional, teu direito de propriedade, o teu direito. Olha só, o Brasil, teu país tem que ser conhecido como uma instituição que, tanto internamente quanto externamente, em nível internacional, resolva os seus problemas de forma pacífica. Olha que lindo, né? E aí ele diz: promulgamos essa Constituição sobre a proteção de Deus. Então, é um país cristão, é um país religioso. Ao mesmo tempo que ele diz que é sobre a proteção de Deus, ele diz lá, que a gente vai conhecer, ele vai dizer, que já trouxe da Declaração Universal, o direito de você prestar o culto que você desejar, o respeito a todas as religiões. Então, por favor, entendam laicidade, Estado laico, não como ausência de religião, mas um Estado que respeita aquela religião que você, cidadão, achar que melhor lhe representa e que você pode prestar o seu culto. Olha que lindo, tá? Então, essa é a nossa Constituição Federal. E aí, tem o áudio ligado. Aí, olhem só. Lá no primeiro título, que eu vou trazendo sempre as partes aí principais, mas que eu trouxe esse aqui. Vamos lá. No artigo 1º da Constituição Federal, olha o que ele diz para a gente, dos princípios fundamentais. Então, começa aí o primeiro livro, né, dentro do primeiro capítulo, digamos assim, dentro da Constituição, dos princípios fundamentais. A República Federativa do Brasil, e a gente viu por que república, né? Não estamos numa monarquia, estamos numa república federativa e formada por esses entes. Nós somos uma federação que tem autonomia política, administrativa, né? Somos aí 26 estados e um distrito federal. Temos aí um poder único, central, mas que respeita a autonomia de todos os outros, formando uma federação, que é a nossa União Federal, formada pela união indissolúvel, não pode ser dissolvida, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito. Então, se é um Estado democrático, significa que o maior poder emana do povo e que eu não elejo mais a força física. Eu elejo as nossas instituições democráticas para resolver os nossos conflitos. Então, eu e a Alessandra brigamos. Nós não vamos mais para saber quem é que vai ganhar sendo a mais forte. Vamos lá, nós nos encontramos lá fora. Coitada de mim, eu já não tenho cabelo. Ela puxa o restante que eu tenho, acabou. Não. A gente está no Estado democrático de direito. A gente tem instituições para isso. Então, ela tem a justiça para dirimir essa confusão, tá? Então, a gente não vai mais brigar, não vai mais ter força. Vai ser as instituições que vão aí a nosso serviço para trazer essa harmonia no sentido de ter os nossos direitos respeitados, os nossos deveres cumpridos, para que a gente possa viver da forma mais harmônica em coletividade. E aí ele fala que nesse Estado democrático de direito, tem como fundamento, olha o quê? A soberania, né? Então, o princípio da soberania, ou seja, cada país, cada nação é soberana. Eu não posso me meter lá nas ordens dos Estados Unidos. Aí, às vezes tem repórter que pergunta assim para o presidente. O presidente Trump disse que se a pandemia continuar, vai suspender os voos daqui do Brasil para lá. Aí, não é nem um perfil de gentileza, ele responde: eu não posso fazer nada. Por quê? Porque ele tem a soberania dele lá. Ele manda lá e eu mando aqui. Gente, nenhum país pode interferir na soberania do outro. Lá eles são soberanos. Podemos não concordar, podemos achar que não é correto,
mas não podemos interferir na soberania do outro país. É como se fosse a nossa casa. Eu não posso entrar na casa da Alessandra e ter os mesmos hábitos que eu tenho na minha. E a Alessandra não pode ter os mesmos hábitos que ela tem na dela na minha. Ou seja, tem que respeitar as regras do seu país, tem que respeitar as regras da casa do outro. Então, teu pai, ele é soberano, tua mãe é soberana na casa deles. Tem que respeitar a regra, tá? Então, eu não posso interferir nas regras, nas normativas lá dos Estados Unidos, posso não concordar com a questão de que acontece lá no Estado Islâmico. Gente, cada país, cada nação tem a sua soberania, certo? Então, isso significa soberania. Assim como aqui dentro nós temos a nossa, então não dá para alegar uma pessoa vir de fora e achar que ele pode matar, que ele pode roubar, que ele pode fazer o que ele quiser, porque aqui tem nossas leis internas. E ele vai ter que respeitar. Tá? Ele vai ter que respeitar e vai ser punido em território que não é o dele, conforme a legislação do nosso lugar. Lembra quando teve aquele caso, que eu não me lembro se foi na Tailândia, eu não lembro qual foi o país, que o brasileiro foi pego com droga e a nossa presidente na época pediu, né, clemência, implorou que pudesse para salvar a vida do rapaz. Gente, foi um pedido, uma tentativa, porque era uma vida. Mas o que aconteceu? O rapaz morreu. Por quê? Porque lá tráfico de droga é punido com pena de morte. Pode-se fazer alguma coisa? Não. Não sei se foi Indonésia, Tailândia, um desses lugares assim. Não estou lembrada agora. Mas o que importa é sobre a soberania. Então, naquele momento, não pôde-se fazer nada. Foi respeitado o direito do local de impor as suas regras e cumprir. Até porque aquele povo tutelou aquela normativa. Então, é assim que será. Quando eu viajo, que eu saio do meu país para outro país, eu tenho que ter um conhecimento razoável de saber como eu estou, como eu devo me comportar, que atitudes eu posso ter ou não em outro lugar. Porque eu não posso ir para os Estados Unidos, para a Alemanha, para a África do Sul, com a cabeça de brasileiro. Lá, outro país, outras regras, tá? E aí vem o segundo inciso, que diz para a gente o princípio aí da cidadania, né? Olha o fundamento desse Estado democrático de direito: soberania, cidadania, né? Que todos nós sejamos cidadãos, podemos ter plena consciência dos nossos direitos e dos nossos deveres. E eu só entendo cidadania quando eu coloco em prática, quando eu exercito o meu direito. Bora estudar aqui legislação um pouco. Tem algum áudio, acho que é o da Alessandra ligado. Tá? Então, nós temos que dar uma olhada nisso, respeitar isso. Então, o que quer dizer que é um cidadão? Esse cidadão é aquele que tem, né, os seus direitos, seus direitos garantidos, que cumpre os seus deveres, então, que exercita essa sua cidadania. Escolhe os seus representantes, acompanhe os seus representantes, tem atos de cidadãos. Que mais? O terceiro, e para a gente mais importante nesse momento, olha onde está a fundamentação legal do princípio da dignidade da pessoa humana. Tá? Artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, princípio da dignidade da pessoa humana. As pessoas têm que terem as suas necessidades, né, fundamentais, os seus direitos fundamentais individuais garantidos para que ela tenha dignidade pelo simples fato dela ser um ser humano. Então, quando você for fazer o seu parecer, e aí você precisar falar sobre a dignidade da pessoa humana, então, de acordo com o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal de 88, tem-se o princípio da dignidade da pessoa humana. E aí eu começo a fundamentar meu parecer técnico. Olha que legal, né? Depois tem aí o 4º, que são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Então,
o trabalho que eu conversei ontem com vocês tem esse valor, né, para a gente, um valor social, porque representa também dignidade, representa o sustento da família, né, representa um direito garantido, que é o direito de trabalhar, de tirar os seus proventos, e da livre iniciativa. Olha que interessante isso, né? Essa livre iniciativa, que também pode ser entendida como livre concorrência, quanto a essa liberdade, né, de expressar os seus direitos, as suas opiniões, de expressar a sua crença, né, essa livre iniciativa. E aí tem mais um, que é o pluralismo político, que é o quinto fundamento. E o pluralismo político é isso, essas várias concepções sobre política. Uma política mais populista, outra uma política mais neoliberal, um Estado bem-estar social, o outro não acredita que tem que ser um Estado mais liberal, o outro um Estado mais neoliberal, um Estado mais de centro. Por quê? Porque as políticas públicas elas vão representar isso. Tá? Tem governos que acreditam que as políticas públicas populares vai ser melhor. Tem outros que dizem não, se a gente fomentar a economia, gerar emprego, as pessoas tendo condições, vai gerar riquezas, então a população melhora. Então, cada tipo de Estado vai trazer uma concepção de política pública. Avançando, daí o segundo eu não trouxe, são os poderes, né? Eu estou aqui com a Constituição do lado, mas é um convite para vocês lerem. O segundo artigo da Constituição Federal vai falar para a gente dos poderes da União, que tem que ser independentes e harmônicos entre si. Quais são os poderes? Nós estudamos legislativo, executivo e judiciário. Então, eu tenho um Estado democrático de direito quando eu tenho esses três poderes caminhando em conjunto, de forma harmônica e independente. Não precisa do outro para existir, mas também um não tem que se meter nas decisões do outro. Cabe cada um cumprir o que determina cada área. Se um legisla, o outro aplica, que é o judiciário, e o outro executa, tá? Então, cada um cumprir o que deve ser cumprido dentro de cada poder. Lá o terceiro, onde eu estou aqui, constitui, vocês estão vendo comigo, objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Primeiro dele, quais são? Olha, lá no primeiro artigo eu falei dos fundamentos, o que sustenta a base. Pensa numa casa, fundamento de uma casa, basilar. Ok, aqui eu estou falando de objetivos, tanto que todo objetivo começa com verbo no infinitivo, ó. Construir, garantir, erradicar, promover. Olhem só. Primeiro deles, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Olha os objetivos, olha o que esse país, a República Federativa do Brasil, quer alcançar. O que ele quer alcançar nesses objetivos? Quais são os objetivos desse país? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Como é que eu vou ter uma sociedade livre, justa e solidária quando eu tenho pessoas aí tão egoístas, que não têm empatia, inflexíveis, violentas e não empáticas, né? Então, isso é muito complicado. Então, eu tenho que me mudar para eu também mudar os que estão à minha volta e ajudar nesse processo de construção. O país é formado, gente, pelo seu povo, seu território, seu governo. Então, nós somos um desse elemento. Então, o que é que nós podemos fazer para estar colaborando com essa construção dessa sociedade livre, justa e solidária, onde as pessoas têm aí as suas liberdades individuais, que possam expressar seus pensamentos, seu culto, seu direito de ir e vir, né? Ao mesmo tempo justa, atender aquele na sua específica necessidade, e, acima de tudo, solidária, como esse grande momento onde nós vemos empresas privadas, governo, onde a gente vê a sociedade civil como um todo colaborando para que essa pandemia passe logo. Segundo objetivo aí, artigo 3º, inciso 2, segundo, garantir o desenvolvimento nacional. Gente, é objetivo do país ter o seu desenvolvimento nacional. Então, quando você vê
um presidente ou governadores e prefeitos aí, né? E aqui da Constituição Federal eu falo mais da figura do presidente, que é o chefe do Poder Executivo federal, tá? Junto, claro, com os demais gestores, com o Congresso Nacional e o Judiciário. Olhem só, desenvolvimento nacional. Então, eu tenho que criar leis que favoreçam esse desenvolvimento, eu tenho que criar políticas públicas que tragam esse desenvolvimento. Como é que um país se desenvolve, gente? Por tecnologia, por educação, né? Sem dívidas. Que mais? Com geração de emprego, com fortalecimento da economia, com quebra de inflação. Tudo isso nós precisamos para desenvolver saneamento básico, moradia, tudo isso. Sem o Bolsonaro no poder. Um sistema de saúde que as pessoas não fiquem na fila. Levanta a mãozinha que eu abro depois para a gente discutir. Que não fiquem na fila, que nós não tenhamos aí um colapso, né? Que você chegue em qualquer lugar e você possa ser atendido. Olha o princípio da dignidade da pessoa humana. Você tem o direito de ser atendido. Você tem o direito de ir lá na UPA, no hospital e ser atendido. Não ficar no chão jogado em cima de uma maca. Tudo isso, gente, traz o desenvolvimento nacional. E a gente não vê desenvolvimento sem atração de investimento, sem geração de empregos, sem uma economia forte, sem um povo educado, um povo que tem acesso aí à tecnologia, à pesquisa, à ciência. Se a gente não fizer isso, a gente vai continuar importando conhecimento de fora. A gente manda a matéria-prima, vai embora todas as nossas riquezas, sai daqui o nosso aço, o nosso alumínio, o nosso ouro, as nossas pedras preciosas, a nossa laranja, o nosso limão, e aí vamos comprar tecnologia, vamos comprar suco engarrafado, vamos comprar computador, vamos comprar celular. Por quê? Porque não estamos desenvolvendo aí o sistema educacional, a pesquisa, a ciência, a tecnologia, a atração de investimento, trazer empresas multinacionais para cá, fortalecer o micro e o pequeno empresário, que é o que mais gera emprego. É isso que a gente precisa. A gente tem uma carga trabalhista e tributária enorme. Se você custa para o seu empregador R$1.000, ele paga 2, porque ele tem 1.000 para te pagar e 1.000 de imposto. Então, isso é muito pesado para o empresário. Então, a gente precisa de muitas coisas. Agora, ao mesmo tempo, a gente também precisa ter salários que nos permitam ter uma dignidade, nos ter condições de viver com dignidade. Né? Então, a gente tem muita coisa aí para repensar. Qual outro objetivo? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Erradicar, gente, erradicar é acabar aí com a pobreza, com a marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais. Gente, a pobreza gera violência, gera marginalização, né? Você não tem oportunidade de emprego, você não tem oportunidade para estudar, você vai para a marginalização. Claro que nem isso não é uma regra. A gente vê muitas pessoas simples que nem por isso são marginais. Mas é uma coisa que pode acontecer, né? Tem grandes chances de acontecer quando a gente não tem aí os nossos jovens desde cedo na escola, numa escola atrativa, numa escola que estimule, uma escola que desenvolva. E aí, infelizmente, acaba sendo mais atrativo trabalhar para o tráfico, onde eu pego dinheiro fácil, onde a relação com o poder seduz, onde para eu comprar um tênis de marca eu tenho que trabalhar um tempão, e aqui não, compro, vendo ali não sei quanto, consigo rapidinho. Então, é isso que a gente vai acabar. E a gente consegue trabalhar isso com uma boa educação, com a família também cumprindo o seu papel. Escola também não é depósito de criança. A família tem que acompanhar. A família tem que estar junto. Às vezes a gente olha que uma mãe não abre nem a agenda da criança para saber o que tem para fazer. Qual atividade que eu tenho em casa para fazer. Verificar também se ele não pegou a caneta ou o lápis do coleguinha. Alessandra, Jorge, esse lápis não é seu, meu filho. Por que você apareceu? Não, a Jande me deu.
Se você não devolver amanhã para a Jande, eu vou lá na frente dela. Não, mas ela me deu. E a Jande, criança, 8 anos, sei lá, tem condições de dar alguma coisa se ela nem comprou? Então, se a gente não fizer isso desde cedo, é complicado, porque a escola não vai garantir tudo. Então, é necessário que você, pai, que você, mãe, também chegue lá na escola e diga, olha, como é que está meu filho? Olha, professora, eu não entendi muito. O que é isso aqui para fazer? É uma fantasia? É que é para colaborar? Olha, a escola está muito caro, então, olha, a escola tal coisa. Não, a gente pode fazer de outro jeito. Se não tiver essa participação, não adianta nada ele só ir para um local, escutar e não poder colocar em prática. Tá? E aí a gente erradica a pobreza, marginalização com muito conhecimento, com acesso à educação, né? Com desenvolvimento nacional desse país. Precisa ser desenvolvido. Nenhum país se desenvolve sem empresa. O Estado, o poder público, gente, ele sozinho não tem como gerir, oferecer emprego para todo mundo. Vocês acham que todos que saírem, turma, da tarde e da noite do curso de vocês, vão ter empregos garantidos no Estado assim? Claro que não. Claro que não. Tá aí os concursos, às vezes abro 4, 5, 8 vagas no máximo, e estão saindo 60, 70 pessoas. A gente precisa das empresas para desenvolvimento. Precisamos fomentar, temos que incentivar pessoas ao empreendedorismo. Nós não fomos acostumados a fazer isso. Então, a gente acaba dependendo e esperando esse emprego público aparecer. E, na verdade, de repente, você pode ser um ótimo empresário também. Agora, o que não pode acontecer é dar tantos incentivos para ele sem que tenha contrapartida de gerar emprego, né? Então, deu alguns atrativos, porque tem que dar atrativo para querer vir para cá. Qual é a empresa que quer vir para um estado como o nosso, que paga altíssimo conta de energia, por exemplo? Então, é melhor ir para outro estado, é melhor ir para outro país. Gente, o Paraguai está dando isenção zero. Então, ou seja, é melhor ir para o Brasil ou para o Paraguai? Tem o mesmo solo, tem clima, tem tudo. Então, de repente, eu vou para o Paraguai. Ai, nossa, o presidente do Paraguai está dando incentivo para o empresário. Ótimo, ele é inteligente, ele vai gerar emprego, que vai gerar dinheiro, a economia está circulando, as pessoas estão tendo mais acesso a bens e produtos e consumo. Agora, o que eu não posso fazer é super proteger os empresários em detrimento do povo. Então, você vem para cá, empresa, ok, quantos empregos você vai gerar para mim? Então, vamos lá, eu te ajudo, mas você me ajuda também. Então, isso é um país forte, isso é um país que quer trazer desenvolvimento para o local, tá? Não adianta achar que, às vezes eu sinto que a gente demoniza os empresários, mas a gente ama emprego. Então, como é que fica essa relação de todos nós queremos ter os nossos empregos, mas, ao mesmo tempo, a gente demoniza a figura do empresário? Então, a gente precisa entender isso. Se tem alguma coisa que não está funcionando, talvez seja a forma como esteja abordando essa empresa, as leis do nosso país. Então, não são eles, a gente tem que, muito pelo contrário, desburocratizar e incentivar que mais pessoas queiram ser, porque não é fácil no nosso país, com uma carga trabalhista e tributária gigante, fora a manutenção de bens e consumos, e ainda querer gerar emprego e desenvolvimento. Então, é muito complicado, tá? Então, essas opiniões, não acredite em opiniões simplistas, as coisas não são assim. Agora, por outro lado, nós temos o quê? Que estar de olho para não perdermos os nossos direitos fundamentais que foram conseguidos com muita luta, com muita luta. Então, não dá para abrir mão da garantia dos nossos salários, 13º, das férias, qualquer outra coisa que seja, jornadas de trabalho. Por quê? Porque tudo isso foram conquistas históricas, foram sangue, foram muito suor, foram para ir debaixo daí de sol e chuva para conseguir. Então, não dá para abrir mão fácil assim, tá? Mas não podemos também, por outro lado, demonizar a figura do empresário. O que mais que nós temos aqui? Promover o bem de todos sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Ora, país que lá no seu preâmbulo está dizendo que é um país plural. Então, se ele é um país plural, gente, ele é um país que respeita todos. Não tem que ter preconceito aqui. Não tem que ter racismo, não tem que ter sexismo, não tem que ter porque é velho, não vai mais trabalhar. Tem que acabar essas ideias arcaicas, preconceituosas. Isso tem que acabar. Agora, como é que a gente acaba isso? Qual é a fórmula? Eu não sei te dizer, mas eu vou te dar um caminho, pela educação. Quando eu converso na minha casa e aí sou contra qualquer forma de preconceito e falo da pessoa com respeito, essa criança aprende a ser respeitosa. Gente, assim como a gente aprende a amar, a gente aprende a odiar. Assim como a gente aprende a presentear e agradar, a gente aprende a matar. Então é isso. Não vai cair uma carta lá do céu para ti dizendo, olha, o teu presidente deseja que você... É você, gente, também. Tem coisas que somos nós. Agora, claro, se todo mundo tivesse a chance de ter uma educação com qualidade, onde a gente pudesse discutir dessa forma, aberta, trazer para reflexão, sobre valores, né? Sobre o respeito ao outro, mas na perspectiva do direito, nossa sociedade seria muito melhor. Amor, a maioria da gente tem acesso a esse livro que a gente tinha que conhecer desde o ensino fundamental, aqui no nível superior. E alguns cursos, nem todos têm. Então, como é que a gente, enquanto cidadão, contribui para o nosso país, para essa sociedade, quando nós nem sequer conhecemos a nossa Constituição Federal? E outra coisa, não termina aqui. Você tem a Constituição Estadual, que não pode ferir a federal. Então, você também é um convite a você ler a sua do estado do Pará. Você vai ver que tem muitas coisas parecidas. Claro, elas não podem ferir, tem que respeitar, mas vai trazer as questões da nossa característica, da nossa regionalidade. Então, como qualquer cidadão paraense, a gente tem que também ler o nosso documento norteador da nossa cidadania enquanto representantes aqui, enquanto cidadãos desse estado. Temos que fazer a nossa parte também. Conversamos ontem sobre séries, professora, a gente não sabia disso. Ok, agora sabe. Então, desperta tu que dormes. Despertou? Vamos atrás dessas informações que vão agregar valores imensuráveis para a sua prática profissional. Você pode ter certeza disso, tá? Então, vamos avançar aqui. Vimos os fundamentos, vimos os objetivos. E aqui no artigo 4º da nossa Constituição, olha o que diz: a República Federativa do Brasil reger-se-á nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Olha, nas suas relações internacionais, nas suas relações com os outros países, com as outras nações. De que forma? Através dos seguintes princípios. Quais princípios? O que são princípios? Bases, fundamento, sustento. Vamos lá. Primeiro deles, independência nacional. Ok, então eu sou independente, nós temos independência, soberania, você lá e nós aqui, e vamos nos respeitar como bons vizinhos e parceiros comerciais ou não. Mas nos respeitaremos porque somos nações, tá? Então, primeiro delas, todos, assim como o nosso país, tem a sua independência nacional. Então, não dá para eu ser um presidente ou eu ser um vizinho mexeriqueiro. Ah, eu que já quero fuçar a casa da vizinha, fofoqueiro, se meter em trão. Não, independência é soberania. Cada um cuida do seu. Segundo, prevalência dos direitos humanos. Olha aí o que o nosso país adotou lá em 48.
lá na ONU, na Organização das Nações Unidas, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, depois da Segunda Guerra Mundial, 48 países presentes. Olha lá, um deles era o nosso país, prevalência dos direitos humanos. Então, nós vamos lutar para preservar os direitos humanos nosso e do mundo todo. Então, se está acontecendo uma questão humanitária internacional que está ferindo os direitos humanos, nós temos voz também contra isso. Podemos cortar relações comerciais, podemos ter vários embargos, algumas medidas para dizer, ei, não acredito nisso. Tá? Então, não vou fazer parte disso. Voltamos já já, porque está encerrando aqui a sala e eu já vai fechar, gente. Então, a gente volta aqui já já em 5 minutinhos. Beijo.